Shalom, shalom amados, você está no canal BM Internacional, eu sou David Ben Avraham e no vídeo de hoje nós vamos ver quem é o segundo Adão. Mas antes disso eu quero trazer alguns pensamentos dos nossos sábios. Toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Veja, Davi Meller era um homem muito inteligente, filosófico, e ele em sua filosofia analisou que toda perfeição, por mais inerrante que ela pudesse ser, ela tinha um limite. Isso poderia ser considerado até um defeito, é algo que é limitado, acaba, tem fim. Mas ele, analisando a perfeição dos mandamentos de Hashem, ele chega à conclusão que não há limite na sua revelação, na sua abrangência, na sua santificação e bênção para a humanidade. Então ele afirma: os teus mandamentos são ilimitados. Isso é maravilhoso. Agora eu pergunto, se os mandamentos do Eterno já são sem fim, imagina o próprio Eterno. Não é mesmo? E também está escrito: ainda que um homem sábio pense em conhecê-lo, ele não será capaz de encontrá-lo. Ibid 8:17. Então veja, os sábios de Israel, explicando a divindade de Hashem, o Criador do universo, eles afirmam que ele é tão singular, tão sem ter comparativo, exclusivo, único, primogênito, nós não seremos capazes de encontrá-lo, pois ele é espírito, é invisível. E nada das coisas visíveis que assumem forma pode expressá-lo. Então, nossos sábios de Israel vêm com esses pensamentos filosóficos, trazendo a realidade da grandeza de Hashem, o Criador do universo, nosso Pai Celestial. Entende? Isso é maravilhoso, irmãos. Veja, ainda que um homem sábio pense em conhecê-lo, ele não será capaz, porque Deus transcende tudo. É ilimitado. Meller Davi, o rei Davi, falou: eu vi muitas perfeições, mas o mandamento de Hashem é ilimitado. É uma perfeição sem fim. Ou seja, que transcende toda a capacidade, toda a matéria, toda a ciência, todo o conhecer. Sabe, o conhecimento é limitado. Lógico, a grandeza e a glória de Hashem transcende também nosso conhecimento. Então os sábios de Israel falam disso com muita propriedade. Você tem vasta literatura judaica afirmando essas coisas que vão ajudá-lo a compreender melhor a natureza do nosso Criador. Isso é muito bom. Em sua glória plena, não conseguimos ter um modelo padrão, diz os sábios. Por isso que Hashem, o nosso Eterno, o nosso Deus, ele é singular, ele é um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Só o Eterno é o Eterno. Não tem comparativo, não dá para associá-lo a alguma coisa, a não ser que ele mesmo queira fazer algo associado a ele, que aí já é outra história. Mas não existe nada que se possa comparar ao Criador de tudo. Nada que se possa exemplificá-lo ao ponto de ser um modelo fidedigno. Esse é o conceito da divindade de nosso Pai Celestial. Maravilhoso, não, amados? E o que tudo isso tem a ver com o segundo Adão, o tema do nosso vídeo? Tem a ver pelo seguinte: nós não conseguimos ter um modelo a não ser que este nos seja dado pelo céu. Ou seja, o próprio Eterno cria coisas que vão trazer, através desses modelos, a revelação da sua própria pessoa e principalmente os atributos de seu caráter. Entende? Então, aquilo que é transcendente, aquilo que é infinito, se limita em algo finito para se fazer conhecer. Maravilhoso. Vejamos. E como ele faz isso? Ele cria suas emanações, formas com que ele emana na terra, com que ele aparece, trazendo a glória da sua pessoa e seu caráter. Então veja que o nome dado a essas emanações do Eterno é Sefirot.
Então todos na casa de Israel sabem que quando se fala das Sefirot de Hashem, nós estamos falando da manifestação divina, mas não são 10 deuses diferentes, e sim são 10 atributos do caráter de um único Elohim, um único mesmo Deus, ok? De uma única mesma pessoa divina, com seus valores, seus princípios. Então, veja só, Rabi Moshe Ben Lyon, cabalista espanhol do século XIII, escreveu o seguinte: as 10 Sefirot são o segredo da existência de Hashem, revelando os detalhes de toda a criação, inclusive da sua própria existência. Que algo maravilhoso, não? Hashem revela pelas Sefirot, diz esse sábio, toda a criação do universo, do planeta Terra, que nós temos condições de conhecer através da ciência, através da matemática, filosofia, enfim. Mas, junto com isso, ele também revela a sua própria pessoa. Maravilhoso, não? Ele revela a sua própria existência. Veja, podemos dizer que Deus deu forma à sua própria existência ao criar as 10 Sefirot como recipientes da emanação. Olha que incrível. Hashem é espírito, não tem forma, mas ele, ao se emanar nas Sefirot, cada Sefirot é como se fosse um recipiente, um local onde dentro está o próprio Hashem. Ele fragmenta em pequenas porções a revelação da sua própria pessoa e emana então as Sefirot divinas para se fazer conhecer. Isso é muito lindo. E vamos ver cada uma delas de forma resumida. Todos conhecem a clássica árvore da vida. Aqui nós temos as 10 Sefirot, o nome de cada uma delas e o que significa cada emanação divina. Vamos começar pela primeira, a coroa, que quer dizer que o Eterno é cheio, ele é pleno da glória. É lógico, só o Eterno é o Rei da glória. Ninguém mais tem a glória que Hashem tem. E, aliás, ele não divide sua glória com ninguém. Então, se há um que é pleno de glória, que é cheio de glória, esse um é Hashem, é singular, não divide com outro, não tem mais ninguém. Só Hashem é o Senhor da glória. E ele emana isso em uma das suas Sefirot para que se possa saber e conhecer isto, ok? Ele é coroado, rei, sobre tudo, sobre todos. Nós cantamos um clássico louvor que é Adon Olam, o Senhor da Glória, onde a gente sabe que antes de todas as coisas serem formadas, ele já foi proclamado Rei Altíssimo. Maravilhoso, trazendo isso, e por isso ela vem em primeiro lugar. Segunda Sefirot mostra a onisciência de Hashem, porque apresenta ele aqui, Hormá, como sabedoria. Hashem é sabedoria, ele é pleno de sabedoria, ele é onisciente, que sabe todas as coisas. Terceira, Biná, inteligência. Hashem é onisciente também, pleno de discernimento, é aquele que tem inteligência e discerne todas as coisas. Quarta, ele é pleno de graça, ele é cheio de misericórdia. Hashem é graça sem fim. Sua benevolência é inesgotável, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é aquele que é cheio, que é pleno da graça. Ele é a pessoa graça. Essa é a quarta Sefirot. 5. Hashem é onipotente. Ou seja, ele é pleno de força, de poder, pleno de vigor, Geburah, né? Veja só, essa quinta Sefirot é a força. Sexta, formosura. Hashem é o mais belo entre os belos, aquele que tem um caráter sem igual. Ele é o amor altruísta, que não espera nada em troca, que é perfeito. Hashem é maravilhoso. Ele é formoso, Baruch Hashem. Veja só, sétima Sefirot, ele é a vitória, ou seja, ele é onipotente também como um general de guerra que sempre vence. Hashem nunca perdeu nenhuma batalha. Hashem é a vitória, a nossa bandeira, a nossa certeza. Oitava Sefirot, ele é o Senhor da glória. Nona, fundamento, Yesod. Ele é o fundamento, Adonai, e só ele é tudo.
Tudo está firmado em Adonai. Não existe criação fora dele, antes dele, depois dele, além dele. Todas as coisas estão dentro da realidade dele, da pessoa dele. Nele existimos, nos movemos, subsistimos, fomos criados, enfim. Ele é o fundamento, Adonai, e só ele é tudo. Ele é o fundamento para todas as coisas. Não há outro fundamento a não ser o próprio Hashem, o próprio Todo-Poderoso Adonai. Maravilhoso. E 10ª e última Sefirot da manifestação, da emanação divina, é o reino, que será estabelecido aqui, Malhut, sobre toda a terra. O reino de Deus virá para toda a terra. E o único rei sobre esse reino é o rei de Israel, nosso Hashem. Hashem cria Israel e ele é o único rei de Israel. Ele que governa. E quando Israel começa a ter outros reis humanos, começa a ter problemas, vários reis pecam e acontece um monte de coisas. Então Israel amadurece, Israel fala, não, preferimos que só o Senhor continue sendo, como sempre deveria ser, o nosso único rei. Seja o Senhor rei sobre tudo e sobre todos, Baruch Hashem. Não é verdade? Então, 10ª emanação divina, reino. Maravilhoso. Estas são as qualidades intransferíveis de Adonai. Não se pode atribuir a um ser humano, a uma outra pessoa, porque são exclusivas dele. Foram criadas essas sefirot por Hashem para que ele se autorrevelasse a nós através dela. Ele é a árvore da vida, ele é a fonte da vida, dessas coisas de maneira plena e pura. Você pode ter uma graça, uma beleza, você pode ter uma vitória, claro. Você pode fazer um fundamento de um prédio, claro, mas tudo limitado. Eu estou falando na questão de plenitude, de ter de maneira plena e ser para todas as coisas. A vitória de todas as vitórias é o eterno, a glória de todas as glórias, a glória maior e de forma plena é só o eterno. O rei sobre todos os reis é só o eterno. Ninguém reina sobre o eterno, porque ele é o Senhor de tudo e de todos, entende? Então, isto são qualidades intransferíveis de Adonai, reveladas a seus filhos, a sua casa de Israel. Vamos ver agora o que isso pode ter a ver com o segundo Adão. Veja só. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Maravilhoso, não? Adão, então, é um tipo de figura, de protótipo, daquele que haveria de vir, o segundo Adão. Então veja bem, o enviado Mashiach de Adonai foi tipificado por Adão. Este Mashiach seria um segundo Adão, ok? Pois o primeiro foi uma figura correlacionada com ele. Isso é maravilhoso. E qual é a relação desse Adão que teria de vir com as 10 pequenas faces de Hashem? Por quê? Porque cada uma dessas sefirotes são contrações de Hashem. Hashem se diminui e entra numa linguagem humana dentro da nossa realidade criada para se auto-revelar a nós, trazendo os atributos do seu caráter. Aqui é como se fosse 10 faces pequenas de Hashem. A face da sua beleza, a face da sua sabedoria, a face da sua inteligência, a face da sua glória, a face da sua misericórdia, a face da sua vitória, do seu reino, enfim. São 10 faces pequenas de Hashem. Mas qual é a relação delas com Adão? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Pois a resposta a essa pergunta é muito maravilhosa. Diz assim: ele, Adão, é uma síntese das 10 faces em uma só. Qual é a relação das sefirotes, das 10 emanações de Hashem com o Mashiach? Todas. Porque o Mashiach é o acúmulo, é o acréscimo de todas, é a soma de todas essas faces de Hashem em uma só. Aleluias. Algo maravilhoso. Ele é a síntese das 10 faces de Hashem em uma só. Então veja só. Segundo Adão, as sefirotes, as 10 emanações divinas,
e Yeshua. Vamos começar com a primeira. Sabemos que é Keter, coroa, que revela que ele é cheio e pleno da glória. E olha o que os talmides de Yeshua falam, inclusive aqui o próprio irmão de sangue de Yeshua diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor da glória, em acepção de pessoas e tudo mais, o verso continua. Mas aqui o que eu quero que seja destacado é que o próprio irmão de Yeshua chama ele de Senhor da glória. Aqui ele está se referindo a Yeshua HaMashiach, tanto é que ele cita o nome do irmão. E coloca a sua qualificação. Uma das faces de Hashem atribuída ao próprio Yeshua. Maravilhoso. Então, Yeshua é o Senhor da glória. Aqui, então, as Escrituras fazem uma relação direta com o Messias. Outra revelação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Então, veja bem, quem é pleno da glória, quem é o Senhor da glória para Tiago, o próprio irmão de Yeshua, é o próprio Yeshua. Por quê? Porque Hashem, que é o Verbo, ele se veste de carne na pessoa de Yeshua, e é lógico, se é o próprio Hashem fazendo essa emanação de si mesmo em uma face menor, com certeza tem que ter harmonia com as 10 emanações das Sefirotes. Só que aqui é a manifestação plena de Hashem à humanidade. Então, logicamente, nesta única manifestação se concentra todas as formas de revelação das Escrituras, da Sagrada Torá, do Tanar, da Brit Hadashah, de toda a revelação da casa de Israel, de todas as gerações. Está tudo acumulado, centrado em Mashiach, nosso segundo Adam. Isso é maravilhoso, porque o Verbo, ao tomar esta emanação de carne, ele vem também, mesmo na emanação, como alguém cheio da glória, da graça e da verdade. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso. E isso está em Yohanan, capítulo 1, versículo 14. Continuando, segunda Sefirot, das emanações divinas e Yeshua. A segunda é sabedoria. Nós temos a onisciência do Eterno, aquele que é pleno de sabedoria. Que diz Paulo, Shaul, para conhecimento do ministério de Adonai, de Deus, e do Messias, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Baruch Hashem. Veja, aqui Paulo está falando que Hashem, Adonai, ele é um mistério, porque em forma transcendente ele é como um mandamento que não tem fim. Mas na forma de Mashiach emanado, ele é Adonai imanente, aonde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem é o único que pode portar toda a ciência? Quem é onisciente, toda a sabedoria, todos os tesouros que é a pessoa riqueza? Minha é o ouro, minha é a prata, diz Adonai, Minha é a glória, a riqueza no sentido de ciência, de sabedoria, de humildade, de plenitude de caráter, aquele que pode comportar as 10 sefirotes divinas, somente Adonai. Mas ele se reveste de carne em um Mashiach segundo Adam, e aí então nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Terceira Sefirot, inteligência, que vem trazendo então Hashem como pleno do discernimento. Veja o que os sábios dizem, os sábios de Israel, cheio de rua, Shaul racharia de novo. Diz aqui, enriquecidos da plenitude da inteligência de Mashiach, em quem estão escondidos todos os tesouros. Aleluia! Shaul vem dizer que nós somos enriquecidos com toda a plenitude de sabedoria. Então, meus irmãos, nós estamos tendo o privilégio de se aproximar da pessoa plenitude da judaicidade da casa de Israel, que é Yeshua.
Entende? E assim, o Rabino Shaul vem falar claramente que aqueles que estão em Mashiach e Yeshua estão enriquecidos da plenitude da inteligência de todas as revelações da palavra de Hashem. Isso é maravilhoso, e de todas as formas de revelações. Isso é maravilhoso. Mas Yeshua, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Ou seja, onisciência, discernimento, aquele que consegue ler mente e coração, só Hashem pode fazer isso. Mente e coração, nem Hassatan pode discernir. Mas Yeshua, sim, ele tinha o conhecimento dos pensamentos. Porque Yeshua nada mais é do que uma face pequena de Hashem, mas é a face pequena, em que todas as 10 sefirotes estão ali incluídas. Por isso que ele conhece e sabe todas as coisas. Isso é maravilhoso. Quarta sefirote, a graça. Hashem, o divino, ele é pleno de graça. Olha o que diz as Escrituras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Mashiach e Yeshua, nosso segundo Adam, é cheio de graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Graça sobre graça. A graça das graças. Entende? Ou seja, a plenitude da graça. Aquele que traz ela de maneira cheia, plena. É Mashiach, nosso segundo Adam. Maravilhoso, não? Quinta Sefirot, força. Aquele que é onipotente, pleno de força. Veja só, amados. Diz Efésios capítulo 1, verso 18 ao 21 o seguinte: tendo iluminados os olhos do nosso entendimento e a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Mashiach, ressuscitado dentre os mortos, e pondo-o à direita nos céus, acima de tudo, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio e de todo nome que se nomeia, não só deste século, mas também do vindouro. Aleluias. Ou seja, Yeshua está acima de tudo, não só neste mundo, mas do mundo espiritual também. Não só da terra, mas do universo criado de Hashem. Está revelada em Mashiach. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ele é onipotente, pleno de força, aonde a grandeza desse poder é sobreexcelente. Maravilha. Sexta Sefirot, um caráter sem igual, um amor não interessado. Veja o que Filipenses fala a respeito de Yeshua. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, que sendo em forma de Elohim, Deus, não teve por usurpação, orgulho, vaidade. Ele era humilde e simples como pó. Aleluia! Ele não teve orgulho, nem mesmo por saber que ele era igual a Deus, por ser igual a Hashem, mas se esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, porque ele veio como segundo Adam, em carne e osso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Carne e osso literal, semelhante ao homem mesmo, porque ele precisava morrer pelo perdão dos nossos pecados, como o Cordeiro de Adonai que tira o pecado do mundo. Perceba, Yeshua HaMashiach é colocado em igualdade com Hashem, mas manifesto como segundo Adam, ele esvaziou-se a si mesmo, ou seja, quando ele toma a forma de Yeshua, ele traz em seu caráter os atributos das 10 sefirotes, porém em forma de humildade, vazio de glória, como homem comum.
Ele mostrava sua glória no caráter, na personalidade, sem pecado, sem falha, perfeito. Ele era um espelho, uma imagem, um portal de acesso a Hashem através de cada Sefirot que vivia de maneira plena dentro de Yeshua, aleluia. E Yeshua é aquele que sintetiza as 10 faces de Hashem, postas nas Sefirot, em uma face só. Entende? Ele é a plenitude da revelação divina em mais alto grau, em toda forma possível e imaginável, em todos os ângulos, você encontra Hashem através de Yeshua, como o portal que te liga a Ele. Por isso que Ele é o único caminho que te leva ao Pai, por isso que Ele é aquele que fez o véu rasgar de cima a baixo, permitindo que você entre no Santo dos Santos, ou seja, permitindo que você entre na presença de Hashem, plenamente o veja como Ele é. Yeshua é esse portal, Yeshua é esse acesso, Yeshua é esse corpo no qual habitou a presença de Hashem. Yeshua é esse corpo onde a presença de Hashem está de maneira plena em todas as suas formas de manifestação e emanações, entende? Por isso que é realmente igual a Hashem, como diz o texto Baruch Hashem. 7ª vitória. Onipotente, general de guerra que sempre vence. Adonai nunca perdeu uma guerra. E olha o que é dito em Apocalipse a respeito do Cordeiro. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amado, você que luta contra Yeshua HaMashiach, seja cristão ou seja judeu, saiba que aqui está profetizado a sua derrota. Você não vencerá. Muito pelo contrário, nós com o Cordeiro venceremos a vocês. Então mude de lado enquanto ainda é tempo. Se arrependam dos seus pecados, analisem as escrituras da Santa Torá de maneira séria, pois a Torá testifica de Mashiach e te leva a Mashiach. Estude mais judaicidade de maneira plena. Leia a Brit Hadashah. Tire o antissemitismo do seu coração e o preconceito. Em vez de pensar em Roma, em cristianismo, pegue a Brit Hadashah e esquadrinhe ela e você descobrirá que é um livro judaico. Você cristão, pegue o Novo Testamento, esquadrinhe ele e analise a fundo a judaicidade de Yeshua e você descobrirá que é um livro judaico e que Jesus Cristo, na verdade, não tem nada de romano. Ele é, na verdade, um rabino da casa de Israel, o mestre de todos os sábios de Israel, o maior mestre que Israel já produziu para lhe ensinar a viver a Torá. Esse negócio de Velho Testamento não existe, amado. As leis que estão compostas no que vocês chamam de Velho Testamento, na verdade são a identidade do cidadão do céu dada no Monte Sinai para todo o povo que queria viver a cidadania do céu na terra. Veja, o céu não é transitório. O céu é atemporal. Cidadania do céu não tem prazo de validade, não tem limites. Quem está em Mashiach e recebe a palavra do Cordeiro está com uma identidade celestial ao viver Torá. Nunca foi nem jamais será Velho Testamento. O que acontece é o sangue dos animais, que for assim a primeira forma de confirmar o testamento de Hashem Sotorá, que foi o pacto pago para ela, para confirmar ela. E agora nós estamos no pacto igual, o mesmo testamento, só que com o sangue do Messias. Essa é a nova aliança, que mantém o mesmo pacto, que é a cidadania do reino dos céus, o seu estilo de vida, que é viver a Torá na terra, para aqueles que foram lavados no sangue de Yeshua. Por isso que o sangue de Yeshua nos aproxima da casa de Israel. Enfim, amados, leia de maneira séria, leve a sério esses assuntos, esse movimento. O Eterno nem deu a uma sinagoga isso, ou a uma organização humana. Ele espalhou o seu Espírito sobre a face da terra, exatamente para ninguém ter glória disso. Porque é o agir dele para trazer as nações de volta ao verdadeiro e único Deus. Entende? Então, veja bem, foi profetizado que aqueles que estão e combatem junto com o Cordeiro já é vencedor, pois o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os Reis dos reis.
Entende, amado? Não há como fugir disso, não há como escapar. O Rei da Glória vem vindo. Quem poderá subsistir contra ele? Quem poderá resisti-lo ou vencê-lo? Já que ele é onipotente, ele é general de guerra que sempre vence. Entende? Isso é muito sério. Tem a ver com o reino dos céus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, buscai a Torá, que tem os valores do reino do céu, para o cidadão do reino dos céus agora, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Bendito seja o Eterno. Veja, oitava, Sefirot, o Senhor da Glória. De novo, Tiago vem falar, meus irmãos, a fé do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que é o Senhor da Glória. Adon Hakavod, né? Nona Sefirot, é aquela que é o fundamento de todas as coisas. Só Adonai é a base de tudo. Só em Adonai tudo existe ou subsiste. Veja o que as Escrituras falam. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto, o qual é Yeshua HaMashiach. Ora, Shaul está agora em oposição à divindade de Adonai, dizendo que em vez de Adonai ser o fundamento, Yeshua é? Não, é que Yeshua na verdade é Adonai manifesto em carne, vestido de carne. Então não há contradições. É o mesmo fundamento, assim como as 10 Sefirot que revelam quem é Hashem, é a mesma revelação dentro de Mashiach Yeshua, pois ele é uma síntese de todas as faces de Hashem. Ele é uma síntese de todas as Sefirot de Hashem em uma só. Aleluia! Pois ele também é o fundamento de todas as coisas, o qual, sendo o esplendor de sua glória e a expressa, exata imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tá vendo? Quem sustenta todas as coisas é o fundamento. Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, de quem está falando aqui? Os judeus, né? Hebreus aqui, o livro de Ivrim, está falando de Mashiach. E Mashiach é aquele que sustenta todas as coisas, ou seja, a nona Sefirot de Hashem. 10ª e última Sefirot, o único que é rei sobre Israel. Olha aqui que Yohanan vem falar, João 18, a respeito de Yeshua. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Yeshua e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Yeshua estava diante de um momento crítico de sua vida. Se ele confessa esta verdade, ele seria sentenciado à morte. E se ele a nega como uma pessoa que tem temor por sua própria vida, porque ele sentiu fome, sede, lógico, ele também não gostaria de ser castigado, chicoteado ou morrer à morte de cruz. Humanamente falando, ele poderia desejar, sim, ser livre de tal castigo que estava sobre os seus ombros, mas ele não poderia negar sua identidade. Aquele que é a plenitude de todas as Sefirot de Hashem, aquele que é a plenitude da face pequena de Hashem, de uma forma concentrada, que se pode revelar de maneira compreensível à humanidade, não podia negar sua identidade. Então, quando ele é indagado se é o rei dos judeus, ele responde: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Adore ao único, porque não há dois reis de Israel, é só um. O único rei de Israel, Yeshua HaMashiach, o Eterno, manifesto sobre todos nós. Esse é o testemunho pleno da verdade, e quem é a pessoa da verdade é Hashem. E Hashem escolhe uma forma de emanação, aonde as 10 Sefirot estão concentradas em uma só,
como a sua face menor, ele se autorrevela ao mundo com o testemunho de toda a verdade de sua existência concentrada em um único só que viria ao mundo como o segundo Adam. E nós sabemos que este é Yeshua HaMashiach, a quem pregamos e servimos como nosso grande rabino. Que o Eterno seja louvado hoje e sempre. E que o Espírito de Hashem te dê entendimento a respeito deste vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Assine aqui o canal, se inscreva. E, por favor, divulgue a palavra de Hashem e apoie esse ministério. Apoie o Rabino Ben Eliyahu no Rio Grande do Sul e tantas outras pessoas que trabalham de forma séria para o reino de Hashem. Que o Eterno te abençoe hoje e sempre. Shalom, shalom.